que Ele nos ilumine e que a gente faça uma boa apresentação, todos bem felizes. Né? Então vamos colocar um pouco do que nós sabemos. Então vamos pedir ao Pai que nos abençoe, a São Benedito que nos ilumine, que esteja sempre nos protegendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Benedito, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.
essa foi a apresentação, foi um pouco empolgada, e agora vamos dar continuidade à nossa mesa redonda intitulada A Resistência da Cultura Negra do Quilombo às Comunidades. Essa mesa está sendo realizada em uma parceria com o Arquivo Público Municipal de Rio Claro, com o Bate-Papo Cultural número 92, em que ele está sendo gravado e vai ser transmitido na TV Cidade Livre todas as quartas e sextas, às 23 horas. E queria agradecer a presença do Arquivo Público aqui com a gente, e também agradecer à turma de Arquitetura e de Administração do Instituto Assé, que está presente aqui com a gente também. Eu convido agora a senhora Divaneide de Paula para compor a mesa. E agora convido também o professor Juarez Tadeu Xavier. É também de Paula. E eu também sou de Paula, todo mundo aqui é de Paula na mesa. A gente combinou isso. A senhora Divaneide de Paula é presidente do CONEC, Conselho Municipal Negro de Rio Claro, e integra o Parlamento do Idoso na Câmara Municipal de Rio Claro. O professor Juarez possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC de São Paulo, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, PROLAN, USP, com ênfase em Comunicação e Cultura. É pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, professor da Universidade Estadual Paulista, na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, pesquisador do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã, coordenador do Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa da Unesp de Bauru e representante da mesma universidade no Conselho Municipal de Cultura, na cidade de Bauru. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo especializado, comunicação rural, empresarial, científico, economia criativa e cultural, e atua nos seguintes temas: afrodescendentes, racismo, fundamentos do jornalismo, esfera pública, cidadania e esfera política, mídia radical, economia criativa, gestão cultural. É professor colaborador credenciado no programa de pós-graduação, mídia e tecnologia e coordenador executivo do Núcleo Negro Unesp para pesquisa e extensão. Com a palavra, a dona Diva. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu, de vez em quando, venho aqui, ponho minha cara aqui na Unesp, aqui no meio dos graduados aí. Já que eu não tive essa oportunidade, pelo menos eu desfruto agora, né? E eu sou nascida daqui de Rio Claro. A minha família foi escravizada em Rio Claro, então a minha família começou em Rio Claro. A vida foi difícil aqui, o racismo aqui em Rio Claro é muito forte mesmo. E é muito difícil ser negro aqui em Rio Claro. Tudo é difícil para a gente. Era muito mais. Né? Já foi mais difícil, a gente não teve acesso a nada, tudo era difícil, o comércio, a gente não pôde estudar, porque tem um monte de coisa moderna agora que as pessoas puseram uns nomes, né? Que nem isso que a turma chama de bullying. Agora eu sofri quando eu comecei a ir para a escola. Então, eu sentava na última fileira, eu sentava sozinha com um amigo meu negro também, e as carteiras eram divididas de 2 em 2, então era uma fileira de menina, uma de menino. Eu e ele sentávamos juntos, porque a gente se sentia muito solitário dentro da escola. A gente não podia brincar no recreio, porque ninguém queria brincar com a gente. A gente não podia perguntar nada para a professora, ela falava, senta aí e fica quieto. Então, depois foi ficando pior. Muitos abandonavam a escola, né? Mas foi muito difícil.
Então, depois eu falei, eu não vou ficar mais. E meu amigo dizia, eu não vou sair, eu vou ficar. Ele hoje é um advogado, trabalha aí, faz o que ele quer e o que ele queria fazer e o que ele gosta. Porque ele, teimoso, falou que não ia sair. Então, para você encontrar uma pessoa da minha idade com formação superior é muito difícil, porque a gente não aguentava aquela situação. Depois veio a hora de trabalhar, né? O trabalho doméstico era o que tinha para a mulher negra. Era uma extensão da escravidão, porque o trabalho doméstico era muito próximo da escravidão. E a gente não podia... Eu tentei estudar mais tarde, não consegui, porque tinha que trabalhar. A patroa não deu licença de eu frequentar uma escola. Mas eu não estou reclamando, não, porque graças ao meu trabalho doméstico, eu fiz um trabalho tão maravilhoso, tive patroas maravilhosas que saíram para se emancipar. Então, eu acredito que a mulher branca nos deve a emancipação. Nós ficamos na casa dela, cuidamos de tudo para ela, cuidamos do filho dela e falamos para ela, vai. E ela foi. Então, as mulheres, graças a Deus, né, conseguiram sua emancipação, graças ao trabalho também que a gente fez. E depois aí continua essa situação de racismo, de dificuldades, mas a gente vai sempre driblando isso para a gente conseguir sobreviver. Aqui, Rio Claro, aqui foi uma cidade que eu tenho conhecimento, teve 4 quilombos. Os quilombos, todos os quilombos que vocês ouvirem falar, são chefiados por mulheres. Todos os quilombos. Inclusive quilombo de Palmares, né? Que quando a pessoa fala você fala de Zumbi, a pessoa fala quilombo. Mas quando o Zumbi chegou no quilombo, fazia mais de 4 gerações que o quilombo existia. E sempre chefiado por mulheres. Então, quem primeiro fundou o quilombo foi uma mulher chamada Aqualtume. Aqualtume era uma rainha negra que foi sequestrada em África. Chegou aqui, ela não conseguiu sobreviver naquela situação de cativeiro, ela fugiu, encontrou aquele lugar na serra e começou a levar os negros para aquele lugar. E lá formou o maior quilombo, né, que já se ouviu falar. Era uma república. Quando ele foi atacado, que foi Zumbi, foi morto, tinha mais de 36 mil habitantes dentro desse quilombo. E aqui em Rio Claro também teve os quilombos. Tem o quilombo da Cabana do Mato, que é na região do Lago Azul. Não sei aqui se vocês conhecem o Lago Azul. Toda aquela região do Lago Azul era um quilombo. E era chefiado pelas mulheres. E os homens que vinham passavam por esse quilombo eram os negros que fugiam na região. Então, eles passavam por Rio Claro, né? E pernoitavam. Por isso que as mulheres tinham filhos, viu? Eles pernoitavam, depois iam embora, não podia ficar. Então, eu sempre tinha alguém passando. Aquele lago que a turma chama de Lago Azul, era o quilombo, tinha que ser sempre onde tivesse água, onde tivesse a facilidade de acesso à água. Então, essas mulheres chefiaram esses quilombos. Infelizmente, a minha companheira morreu agora há uns 3 anos atrás, que ela era filha desse quilombo. As mulheres da família dela que chefiavam esse quilombo, Dona Ângela Gonzaga, e ela tinha muita história para contar. Teve o quilombo do São Benedito, ele não foi, bem dizer, um quilombo para os negros que eram escravos. Quando os negros saíram da escravidão, eles formaram aquele lugar para poder viver ali. Mas foram tirados dali por conta da construção da igreja, né? Aí a casa deles, os barracos que eles fizeram ali, eles foram queimados, né? Eles foram arrancados dali. Quando algum negro resistia, a polícia vinha e tirava. E a minha avó me contou que, depois que eles tiraram os negros de lá, demorou 40 anos para construir a igreja. E eles diziam que os negros não podiam ficar mais por conta da igreja. E lá nesse espaço que tinha figueira, né, que eles plantaram uma figueira, e tinha uma figueira no Bom Jesus, no São Benedito, e uma na Boa Morte, que era onde o negro podia se manifestar culturalmente, porque não tinha espaço para o negro dentro de Rio Claro, pelo menos. Não podia participar nos clubes, porque era proibido, não podia participar
nem assim, lanchonetes, bares. Só tinha um barbeiro em Rio Claro que cortava o cabelo dos negros. Eu fui fazer uma conversa num bairro aqui no CRAS, no Bandeirante, e estava contando que só tinha essa pessoa que cortava o cabelo dos negros. É um barbeiro chamado Pita. E aí apareceu uma descendente dele e falou que nem os vizinhos falavam com ele, por conta dele cortar o cabelo dos negros. Então, a gente tinha... Não era todos os lugares que a gente podia entrar. Então, o que sobrava não podia entrar na igreja também. Era proibida a presença do negro dentro da igreja católica. Então, as manifestações aconteciam embaixo das figueiras. Os negros se manifestavam ali, acontecia tudo ali. Era casamento, era juramentos, negócios, tudo embaixo das figueiras. Hoje a gente não tem mais as duas, infelizmente. E aí a situação era assim, da cidade. Aí a gente teve que fazer muitas lutas, né? Travar muitas batalhas dentro de Rio Claro, e principalmente as mulheres. Que a questão de Rio Claro, como eu falei para vocês, que tem um monte de coisa que tem um nome diferente agora. Né? Então, eu estive ontem numa escola pública, e a discussão da escola pública era a maioridade penal. É o nome que tem agora, porque no começo da colonização, quando o pessoal chegou aqui para Rio Claro, os meninos eram levados embora de Rio Claro, porque o barão conseguia muito dinheiro por meninos e adolescentes. Então, essa história também a gente já viu, né? Quando arrastavam, pegavam as crianças e levavam embora. E as crianças bebês eram dadas de presente. Às vezes, eles tinham algum parente longe, em outra cidade, e as mulheres davam esses bebês de presente para uma afilhada, para uma sobrinha. Então, houve muito... Quando elas contavam essa parte da história, tinha muito choro, muita lamentação, porque teve muitas mães que perderam seus filhos para nunca mais elas poderem encontrar. Aí, eu não sei, por uma organização das mulheres negras, elas ficaram, assim, pelas contas que elas faziam, elas contavam por lua. Daria aí uns 4 anos sem parir. Pararam de ter filho. E a gente ficava ansiosa para saber como que elas fizeram, né? Porque numa época onde o sexo era... Elas eram usadas, né? Eram estupradas, elas eram vendidas para leite, elas tinham as crianças para ser vendidas, e numa época de tanto comércio, e elas não tinham mais filho. Então, aí o comércio de criança aqui em Rio Claro enfraqueceu, né? Então, quando eu ouço falar também maioridade penal, né? Cada um tem sua opinião, né? Mas eu, como já tenho essa história na minha cabeça, eu fico pensando que naquela época, quando eles levavam os meninos embora, é porque alguém estava lucrando muito dinheiro com isso, né? Então, às vezes, eu fico refletindo, será que está acontecendo de novo, né? De ter muita gente ganhando dinheiro às custas do menor, né? Da maioridade, da situação. E aí a gente já teve essa luta, as mulheres negras tiveram essa luta, vem a libertação em Rio Claro, a libertação aqui é dia 5 de fevereiro. Porque o barão ele ia muito na província, então ele descobriu que ia acontecer a libertação em maio, então ele se adiantou, né? Se adiantou aqui em Rio Claro e entrou para a história, né? Porque Rio Claro foi uma das primeiras cidades, se não foi a primeira, a abolir os escravos. Aí ficou de novo aquela situação, porque os negros foram libertos, tiveram que ir embora das fazendas sem nada, não tinha nada. Antes de acontecer essa libertação, foi feita uma reunião numa casa grande que tem aí na cidade, para negociar com os comerciantes que não fizessem nenhum tipo de negócio com negros. Então, os negros não tinham ferramentas, não tinham sementes, e tinha uma terra que foi entregue, essa terra, por conta do período da escravidão. Mas aí tinha também, como para nós até hoje as leis vêm com emendas, se o negro demorasse, por exemplo, 90 dias para produzir, ele perderia a terra. E aí, como que o negro ia produzir essa terra? Se ele não tinha semente, ele não tinha ferramenta. Aí ele foi para os armazéns para tentar negociar as ferramentas e a semente, para depois, na época da colheita, ele devolver. Não conseguiram. Tiveram que largar tudo, vir embora para Rio Claro. Já tinha trazido para Rio Claro uma delegacia de vadiagem. Primeira providência, antes de abolir,
trouxeram para Rio Claro uma delegacia de vadiagem. O negro era espancado na rua, era preso, muitos morreram espancado, porque estava vadiando, né? E as mulheres negras tiveram que sair para sustentar as famílias. Houve muito banzo na época, não sei se vocês ouviram falar em banzo, que era uma situação que também tem um nome diferente hoje. Hoje o pessoal chama de depressão. Então, quando o negro se entregava ao banzo, ele ficava em um lugar sozinho, ele não comia, não bebia, não falava, até morrer. Então, morreu muitas pessoas morreram, porque ele não se sentia digno se ele não era capaz de sustentar a família dele, então ele escolhia morrer. E as mulheres foram à luta, ao trabalho, né? Porque aí chegou os imigrantes em Rio Claro, os imigrantes trouxeram trabalho para as mulheres negras. Elas eram costureiras, elas eram quituteiras, né? Então, elas tinham muito trabalho. E aí, então, ela vem desde lá sustentando a família. Então, em qualquer casa de mulher negra que vocês estiverem, quem manda na família é a mulher. Nós é que mandamos. O dinheiro que tem, a gente que divide, para ver se pode ou não gastar. Então, a última palavra, eu falo assim que a mulher negra é o pescoço da família e o homem é a cabeça. Quem mexe a cabeça? O pescoço mexe a cabeça, para o lado que dá. Então, a gente vai nessa luta aí de trabalho, vai até hoje, as lutas continuaram. Eu saí aqui de Rio Claro com 17 anos, atrás do movimento negro unificado, porque aqui em Rio Claro ninguém falava em movimento negro, ninguém falava em nada. A gente demorou muito para saber da situação, das lutas fora de Rio Claro. Então eu saí procurar tipo ajuda, né? Ver como que estavam se organizando os povos em outras cidades. Aí, quando eu tentava trazer uma discussão para Rio Claro, o pessoal falava assim, nós não queremos política aqui, não. A gente não gosta de política. Então, era difícil discutir a questão racial aqui dentro de Rio Claro. Mas aí, a gente, com mais outras companheiras e companheiros, a gente conseguiu fazer os entendimentos. Aí, criaram uma situação no Brasil chamada FECONESU, Festival Negro Zumbi. Foi nesses festivais que a gente começou a conscientizar a população negra da condição do negro e da condição da gente ter que sair, que lutar e que querer coisas melhores para nós. Aí começaram os festivais Negro Zumbi, ele ia nas cidades conscientizar a cidade. Tinha cidade que não sabia que existia um líder chamado Zumbi, que houve uma luta, que houve guerra, que houve resistência. Tem gente que mora aqui em Rio Claro e não sabe que aqui em Rio Claro teve quilombos. Então, a gente teve que fazer essa discussão. Quem trouxe o segundo Festival Negro Zumbi do Brasil foi aqui em Rio Claro. Quem trouxe foi o Calixto. Hoje ele é vereador aqui na cidade. E o Calixto conseguiu sair, porque não era muita gente que queria discutir causa. Então, quem conseguia saía e tentava trazer. Aí nós trouxemos o festival para cá, aí foi melhorando. Porque, a partir dali, o festival saía de Rio Claro, por exemplo, ia para Ribeirão Preto, então todo mundo que era de Rio Claro ia atrás do festival. Até que chegou uma hora que não precisava mais. Eu, para mim contar a história do negro aqui dentro de Rio Claro, eu fazia tema para a escola de samba. Porque a gente tem uma escola de samba de negros aqui. A gente fala de negros porque, quando a gente fundou, não era nem uma escola, era um cordão de carnaval. Quando foi fundado esse cordão de carnaval, não tinha carnaval de rua em Rio Claro. Só tinha desfile de carros e coisa. Então, criou-se esse cordão, né? Chama Voz do Morro. E aí eles iam para a rua dançar, mas dançava sempre com músicas que já existiam. Por exemplo, música da Mangueira, música dos clubes de São Paulo, né? Depois a gente começou a querer fazer igual a eles. Montar um histórico e fazer uma música para poder sair na rua. Então, eu aproveitei esse espaço para mim contar a história do negro na avenida. Então, conseguimos contar a história de Chico Rei, contamos a história de Chica da Silva, contamos a história de Zumbi dos Palmares. Eu não consegui ainda contar a trajetória da mulher negra aqui dentro de Rio Claro, que eu já montei esse tema muitas vezes, eles não aceitam, não sei por quê. Eles não aceitam. Então, a gente ia para a rua cantando, fazia as músicas contando a história, e era assim que a gente conseguia militar. Mas aí deu certo, porque tem muita gente boa aqui em Rio Claro que consegue fazer um trabalho,
que leva a cultura adiante, como vocês viram aí, a Congada, né? A Congada de São Benedito, que precisou criar tudo que tem, foi preciso, porque a única forma que eles tinham para entrar dentro da Igreja Católica era através das irmandades e então dos grupos de Congada, né? E aí a gente está aí nessa militância até hoje. Aí eu fui para o Movimento Negro Unificado, fiquei na coordenação do movimento. Hoje eu sou coordenadora regional do Movimento Negro. Então, toda essa região aqui, a gente que tem que responder por muitas coisas que acontecem. Eu estou no Conselho de Comunidade Negra, é muita denúncia de racismo dentro das escolas, muita mesmo. E no trabalho, a gente tem ido até em empresas, né, que tem racismo nas empresas, a gente tem que ir lá para a gente saber como fazer para contornar. Porque a cidade é difícil, viu, gente? Aqui, vocês têm uma ideia, uma mulher negra, que nem eu falo assim que eu sou tudo. Eu sou negra, sou gorda e sou feia. Então, eu entro numa loja de departamento, ninguém vem me atender, porque a pessoa já entende que eu não vou ter dinheiro para comprar. Então, é assim que funciona. Você chega, fica lá, os vendedores ficam conversando entre si, quando entra uma pessoa, eles vão ao encontro, e a gente fica na loja. Daí tive que ir lá, pôr a boca no mundo, lá na Câmara Municipal, lá tinha uma reunião de direitos humanos, fui eu lá falar mal do comércio. Ixi, o presidente da Associação Comercial queria me matar. Aí eu falei para ele, não, mas é verdade, aqui em Rio Claro, o comércio aqui é bravo. No fim saiu eu na primeira página do jornal, sabe? Presidente do Conselho denuncia o racismo no comércio de Rio Claro. Mas estava acontecendo, e está ainda. Então, eu falo para as pessoas, falo, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque o racismo hoje ele é velado. Ele não é igual era quando eu era uma menina. Quando eu era uma menina, que eu ia na escola, elas falavam para mim, você não vai brincar com a gente porque você é preta. E a professora não falava para mim que elas tinham razão. A professora falava assim, arruma uma coisa para você brincar sozinha. Então, hoje, quando a criança chega da escola, você tem que perguntar, como é que foi hoje a aula hoje? O que aconteceu lá? Foi tudo bem? Porque sempre a criança tem alguma história para contar. E as coisas, às vezes, é velada e a criança nem está percebendo. Muitas pessoas não percebem que ela está sendo discriminada. Tem gente que fala para mim que nunca foi discriminado. Pessoas negras, claro que já foi. Não percebeu, mas foi. Às vezes, até uma brincadeira que a pessoa fala para a gente, um agrado. Quanta gente me agrada. Hoje mesmo teve gente que falou para mim, olha, eu gosto tanto de você, e mesmo você sendo preta. Então, essas coisas a gente ouve piada, a gente ouve gracinhas, né? E aí a gente já vem preparando os filhos da gente para poder seguir nessa jornada. Eu criei meu filho contando para ele que ele era negro, contando as dificuldades que ele ia ter, o que ele ia ter que enfrentar. E contando para ele que era bom ser negro. Primeira coisa que você tem que falar para a criança é que é importante ser negro. Você vê, o movimento negro passou numa fase aqui no Brasil de branqueamento. Se tivesse algum negro que fizesse uma faculdade, ele não falava mais com a gente. Eles faziam aqui em Rio Claro aconteceu uma vez um evento que premiou todos os negros que já tinham conseguido fazer um curso superior. Então, nós que não conseguimos, não podíamos nem ir nesse evento, porque não era para nós. Né? Então, existe esse branqueamento, e isso daí eu fiquei tentando para não acontecer com meu filho. Para ele não ter vergonha de ser negro, para ele não se negar. Não sei, a Kizzy, a minha sobrinha, foi chamada de negra quando ela estava na pré-escola. E a professora falou assim, nossa, ela não teve nenhuma reação quando chamaram ela de negra. Eu falei, porque ela é negra. Porque nós falamos para ela que ela é negra, que ela é linda, e que não tem problema nenhum em ser negro. Então, a gente começou a preparar. Quando a gente ia procurar trabalho, eu mesmo, aqui em Rio Claro, eu nunca consegui trabalhar no Matarazzo e nem na Santa Casa. Na Santa Casa, eram as freiras que cuidavam, e elas não contratavam a moça negra para trabalhar na Santa Casa. E o Matarazzo não contratava as moças negras na indústria. Então, eu preparei. Quando a gente ia querer conseguir o trabalho, eu falava, vocês não estão preparados. Vocês têm que se preparar mais. Então, o que eu fiz? Preparei os meus filhos. Então, se alguém falar que os filhos da gente não servem hoje, tem que falar por que não serve. Porque eles se prepararam, estão preparados aí para enfrentar as coisas. Então, essa dificuldade ainda a gente tem hoje aqui. Porque, às vezes, eles vão lá fazer uma entrevista de emprego, quando eles chegam lá, eles falam assim,
O meu filho foi fazer uma entrevista de emprego, chegou na 7 horas da manhã lá, viu no jornal de domingo, eles falaram que já tinha preenchido a vaga de madrugada, porque tinha amanhecido o dia, ele já estava lá. Então, às vezes, eles chegam num espaço para conseguir um emprego de uma forma, eles oferecem um outro tipo de trabalho, né? Falam, olha, a gente tem tal, se você concordar, né? Então, tudo isso a gente tem que estar atento e prestar muita atenção para a gente poder se engajar nesse mundo aí, que não vai ser para mim, viu, gente? Essa igualdade racial que todo mundo fala, eu sei que não é para mim. Mas eu espero que os que estão vindo depois de mim consigam andar um pouco mais para frente, porque já foi mais difícil. Aí eu tenho um problema de não parar de falar, sabe? Então, sempre costuma ter alguém que fala para mim que quando já chega. Porque não falaram para mim quanto tempo, nada, então... Então, a gente fica falando, né? Porque a gente se emociona com a própria história, né? Das coisas que a gente já viu, né? Do que a gente já passa e já passou. E eu sempre repito para as pessoas, eu não estou lamentando, eu não lamento. Eu acho que tudo que a gente passou, a gente tem que passar mesmo para a gente aprender a lutar contra, né? Porque as coisas aconteceram, a gente lutou, a gente reverteu. Você vê, na minha família, eu fui da minha geração, na família, fui a primeira que conseguiu fazer naquela época que falava o ginasial. Porque ninguém conseguia. Minha mãe conseguiu ir 1 ano só na escola, não conseguiu ficar. Minhas tias não conseguiram, ninguém conseguiu. Eu, quando fui, minha mãe teimou muito para que eu ficasse. Eu não queria ficar mais, porque era muito difícil. Minha mãe teimou muito. Eu não consegui me formar, porque eu era mulher, mas os meus irmãos conseguiram formação, foram bem-sucedidos, conseguiram um bom trabalho. Só que naquela época também ninguém mandava a gente para a escola, sabe? A gente era mulher, né? Então, eles não achavam que a gente deveria, né? Depois que eu terminei de estudar, eu voltei na escola de ensino noturno e fiquei de novo fazendo a mesma coisa que eu já tinha feito. A professora falava assim, por que você não procura outra escola? Porque você já sabe. Então, era assim que era muito difícil. Mas a gente tem que lutar, né? Então, hoje eu tenho orgulho de ter na minha família universitários, gente. Meus sobrinhos todos. Eu não tenho nenhuma sobrinha que foi empregada doméstica, nenhuma. Não que eu desmereça a empregada doméstica. Mas eu fui empregada doméstica porque era o que tinha, não tinha outra coisa para eu fazer. Agora não, agora as meninas já vão para a faculdade, são formadas, tem professora de educação física, tem uma das minhas sobrinhas que trabalha com idosos, todas elas são formadas. Eu tenho sobrinha minha que está fazendo a 3ª faculdade, é um orgulho para a gente, né? De uma família que vem numa trajetória sem oportunidade. Então, está melhorando, mas não está bom ainda. Tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais, porque eu estou olhando aqui, o grupo aqui, tem umas carinhas pretas aí. Mas podia ter mais, né, gente? Nós somos muitos aqui no Brasil. Podia ter mais gente aí. Mas está bom. Essa luta aí para cotas, que o pessoal briga um monte aí, todo lugar que eu vou. Essa semana eu não fiquei nem um dia na minha casa. Todo dia tem uma pessoa me chamando para ir numa escola, para ir em algum lugar. E aí chega lá, primeira coisa, o que você tem a dizer das cotas? As pessoas falam para a gente. O que você me diz das cotas? Foi uma luta muito grande pelas cotas. Nós fizemos 10 marchas de zumbi em Brasília para a gente conseguir essas ações afirmativas que eles estão desfrutando hoje. Então, igual eu, que tive em 10 marchas de zumbi, viajando daqui para Brasília de ônibus, eles pegavam na empresa o pior ônibus que tinha e dava para a gente ir. E a gente ia, descia do ônibus, marchava, apanhava da polícia, tinha cachorro, tinha cavalo, tudo por cima da gente, a gente pedindo o quê? Pedindo as ações afirmativas. E aí vocês estão na faculdade, as pessoas tiveram mais oportunidade de trabalho. Então, quando as pessoas falam, o que você me diz das cotas? Aí eu digo, por enquanto precisa. Mas eu espero que chegue um dia que não vá mais precisar. Porque quando teve cota para o trabalhador brasileiro, nos anos 30, o presidente Getúlio Vargas deu cota para o trabalhador brasileiro, a minha família foi trabalhar na indústria. Aí o meu pai, os meus tios, todo mundo. Você pode reparar quantos pretos que trabalham na Paulista. Vocês já repararam isso? Tudo que aqui em Rio Claro, não sei em outra cidade, mas aqui em Rio Claro, todos os negros de Rio Claro eram ferroviários.
Começaram lá embaixo, que nem meu pai tinha que ficar botando lenha naquela caldeira, tinha uns que tinha que carregar os vagões, carregar saco nas costas, outros tinha que trocar aqueles dormentos, disse que era o pior serviço que tinha, né? Trocar aqueles dormentos da linha. Mas depois foi mudando, porque eles também lá dentro da companhia começaram a fazer os protestos, se organizaram, né? E conseguiram modificar algumas coisas, né? Então, como às vezes hoje a gente fala assim, você sabia que teve cotas para o trabalhador brasileiro? Tem gente que não sabia. Tem gente que fala, eu não sabia. Então, eu acredito que um dia vocês vão falar assim para os seus filhos, você sabia que teve cota para os negros ir para a faculdade? Eles vão dizer, verdade, teve mesmo. Porque nós não queremos ter cota para a vida fora. Nós queremos oportunidade. Então, a gente quer que chegue um dia que não precise mais das cotas. Como muitas pessoas que eu conheço, que tinha melhor nota, tudo, e não tinha vaga para ele. Ele conseguia tirar, às vezes, se sacrificar e pagar um cursinho que a gente já não ia por conta do cursinho, né? Porque como que você ia ficar pagando cursinho para você ir, se você não tinha dinheiro para sobreviver? Então, quantas vezes a gente ouvia eles falar que não tinham conseguido, né? Que tinham se esforçado, que tinham até conseguido a nota, mas não tinha vaga. Como que não tinha vaga se a pessoa, né? Se a pessoa tinha tentado. Eu tenho um primo meu que se formou engenheiro, hoje ele tem a minha idade hoje, ele nunca conseguiu exercer a profissão, nunca, ele teve que desistir. Pegou, guardou o diploma dele e foi trabalhar no chão de fábrica, porque não conseguiu. Então, se naquela época a gente tivesse essas leis que tem agora, que nem agora a gente tem um estatuto de igualdade racial, a gente tem as leis, né? A gente pode brigar por algumas coisas, a gente pode insistir, a gente pode dizer, não, mas a gente está escrito lá, tem uma lei, número tal, que dá a gente esse direito, mas não tinha. Diziam para ele, mas você não pode exercer uma profissão dessa, a profissão não é para preto, falavam para ele. Né? Então, você vê que precisava de ter cotas, né? Precisava. Só que já está ficando melhor já, né? Daqui a pouco já não vai ter mais. Então, vai passar. Obrigado, tio. Agora, com a palavra, Juarez. Eu quero falar com vocês um pouco sobre a experiência que nós estamos iniciando na universidade, aqui na Unesp, a partir de junho desse ano. Eu sou coordenador do Núcleo Negro Unesp para Pesquisa e Extensão. É um projeto da universidade que tem por objetivo fazer um debate estratégico sobre a questão racial na universidade. Não especificamente sobre a questão da universidade, o negro. Na realidade, nos interessa fazer um debate político sobre as transformações que a universidade passa, do ponto de vista político, econômico, social, mas, acima de tudo, do ponto de vista epistemológico. Há um movimento internacional promovido por pesquisadores negros, que quer discutir essa ideia da universidade branca, eurocêntrica, heterossexual e capitalista, quer discutir isso, né? Que universidade é essa e o que ela produz de conhecimento. Então, nós estamos dentro dessa perspectiva, fazer esse debate na universidade. Eu me apoio em duas experiências anteriores para poder fazer essa discussão. Eu estudei na PUC São Paulo nos anos 80 e, em 1982, nós fizemos uma experiência na PUC, que era a discussão da experiência acadêmica do negro. A PUC era muito legal naquela época, tinha muitas pessoas que não puderam exercer a atividade profissional na universidade pública, foi cassado e acabou indo para a universidade naquele momento de transição importante, por conta até do chanceler D. Paulo Evaristo Arnes. Mas nós fizemos uma experiência lá, que era o debate sobre a experiência do negro na universidade. Na época, o trabalho foi coordenado por dois professores interessados no tema, o Otaviani e o Florestan Fernandes. E o debate que nós fizemos, que nos interessava, era tentar compreender o seguinte: como é que a gente pode pensar a questão racial
na universidade, para além do cotidiano, do dia a dia? Como é que a gente poderia fazer o debate sobre a construção conceitual da universidade e como é que o negro se coloca nessa situação? E dali surgiram muitos trabalhos interessantes, muito legais. O Grupo Negro da PUC, éramos todos militantes do Movimento Negro Unificado, e por várias razões concentrou-se ali, e aquela atividade foi muito legal. A segunda experiência que a gente está querendo trazer para essa atividade aqui na Unesp foi o que nós fizemos de 95 a 2005. Eu fiz parte de um projeto chamado NEIMB, Núcleo Negro Interdisciplinar sobre o Negro Brasileiro, da Universidade de São Paulo. Era um projeto coordenado por 2 importantes intelectuais negros, um, Kabengele Munanga, com a qual desenvolvi uma pesquisa de 10 anos sobre a questão do negro no candomblé, e outro, um professor chamado Milton Santos, que era o responsável pela constituição do núcleo. Então, nossa ideia é, baseada nessas 2 experiências, fortalecer a atividade do nosso trabalho sobre a questão racial na universidade. O que nós falamos com o reitor, eu quero afirmar para vocês, não nos interessa ser um grupo de negros que pensem a questão do negro na universidade. Nós queremos pensar a universidade, a sociedade, a forma de produção de conhecimento, e assim sucessivamente. Então, baseado nisso, eu fiz uma pequena apresentação para falar sobre o nosso projeto. O nome que eu gostaria de acentuar, que é um pouco o estatuto do nosso debate na universidade, é uma frase dita por uma mulher chamada Eugênia Ana dos Santos, conhecida também como Mãe Aninha, foi Yalorixá de um candomblé importante no Brasil, chamado Iliaxeopó Fonjá. E ela, numa das suas falas, em que se investigava a forte presença dos negros na sociedade baiana, inclusive era chamada Roma Negra, ela falou: qual é o objetivo que vocês têm de ação política? Ela disse uma frase que eu acho legal, que é um pouco legal de estatuto que a gente está trabalhando. Quero os negros e as negras da nossa casa de candomblé com anel de doutor aos pés de Xangô. Eu refaria isso, né, aos pés de Ogum, que é o meu orixá, mas essa é a ideia. Como que a gente pode fazer o debate sobre a questão racial na universidade, usando todo o aparato que a universidade oferece, sem, entretanto, abrir mão da sua condição de negro. Mas essa é a ideia. Como que a gente poderia fazer um debate político sobre a questão racial sem abrir mão do debate e enfrentamento na universidade? Tem experiências legais sendo feitas. Agora, na sexta-feira, a gente vai se reunir com um grupo de professores que estiveram nesse enfrentamento em Ferguson, que vem para um evento que nós vamos fazer nesse final de semana. Né? E depois vou para Bauru, porque tem o Emicida, tem lá a Semana do Hip Hop, então a gente tem um trabalho lá também. A nossa ideia é como nós podemos fazer esse debate, essa discussão. No NEIMB, coube-me a responsabilidade de tentar fazer uma reflexão teórica sobre a questão racial. Nossa ideia não era repetir as pesquisas que estavam sendo feitas na Universidade de São Paulo naquele momento, em especial sobre a questão do candomblé. Coube-me a releitura de alguns intelectuais negros para a gente poder criar uma referência epistêmica, teórica, conceitual. Eu me debrucei sobre um movimento importante que teve nos anos 30, na França, chamado Movimento de Negritude. Debrucei-me sobre a obra de vários autores, 3 em especiais, que foram importantes para o nosso trabalho. O primeiro, um cara chamado Aimé Césaire, que eu tive o prazer de conhecê-lo na Martinica, né, nos anos 80, que foi um dos principais pensadores do movimento da negritude. Aimé Césaire, ele desenvolveu um debate sobre a questão da singularidade de ser negro nas Américas. Escreveu um texto maravilhoso, que era o retorno dos negros à sua condição de humanização. Um trabalho lindo, maravilhoso. Talvez um dos mais importantes poetas que nós tivemos. Fez parte do movimento surrealista. Foi um baita cara, um cara extraordinário. Mas qual que era o legal do trabalho dele? Pensar a singularidade da questão negra. Pensar a singularidade. Gosto dessa ideia.
não é chorar, não é ir para o enfrentamento intelectual e epistêmico. É para o enfrentamento, para o embate político e tal. E o Emer trabalhava com isso. Outro cara que eu estudei foi um cara chamado Leopold Senghor. A nossa ideia em estudar o Leopold Senghor é que ele tinha uma sacada do caramba. Vocês já ouviram a frase do Descartes, penso, logo existo. Né? Ele desmontou esse troço, um baita intelectual, ele dizia o seguinte, danço, sinto outro, logo existo. Parece uma mudança pequena, mas ela é ferradíssima. Né? Enquanto Descartes pensa a construção da identidade centrada no homem ocidental, o que o Leopold Senghor está propondo é na interação, é no debate com o outro. As pessoas se fazem no enfrentamento com o outro. A identidade se constrói no enfrentamento com o outro. Então, meu trabalho foi fazer isso. E o último cara que eu trouxe para rapidamente a gente falar sobre ele, um cara chamado Cheikh Anta Diop, que foi um grande pesquisador sobre a questão da africanidade, e o cara estudou a questão da anterioridade. Né? O Cheikh Anta Diop ele tem um trabalho legal, ele vai mostrar como é que parte das raízes do conhecimento grego estavam presentes no conhecimento egípcio, que estavam presentes nas culturas do sul da África. Ele foi o cara mais importante para se pensar um material extraordinário, está à disposição de todo mundo, chamado História Geral da África, que são alguns livros produzidos por 60 pesquisadores nos anos 60, que falam um pouco sobre a experiência da África. Então, por que nós queríamos ler esses intelectuais nos anos 80? É que nós queríamos criar uma referência negra para o debate racial. Uma referência negra. Não que a razão epistêmica tenha cor, não é essa a questão. É que nós queríamos fugir do espelhamento das reflexões feitas na universidade. Não era novo isso. As universidades da África já estavam fazendo isso. No Ocidente, a Universidade de Harvard já estava fazendo isso. E no Brasil nós queríamos fazer. Né? E acho que contribuímos um pouco por isso, em função desses caras que a gente teve a oportunidade de fazer esse estudo. Baseado nisso, nós fizemos uma proposta. Cada um ia estudar um campo e eu me propus a discutir a tradição iorubá. Eu sou vinculado a essa tradição e me interessou-me fazer esse debate. Fiz um estudo triangular, Brasil, Cuba e Nigéria, trabalhando a experiência da população iorubá, que é extraordinária, é uma baita... Pô, é do caramba. Os iorubás, eles são descendentes de um grupo chamado NOC, que prosperou ali no delta do rio Níger e tem traços de experiência estética há 35 mil anos. É um troço do caramba que os caras fizeram. Né? Chegaram na Europa, Picasso disse que não faria o seu trabalho se não tivesse conhecido a estatuária NOC. Né? Então, trabalhei com isso. No Brasil, em Cuba, extraordinária a experiência cubana, muito legal, uma experiência fantástica, e na Nigéria, particularmente no delta do Níger. Nossa ideia era discutir como é que o negro brasileiro, em especial, na sua singularidade, manteve sua identidade a despeito da brutalidade da escravidão. Essa bobagem de que... Bom, já está superado conceitualmente, essa bobagem de que a nossa escravidão foi diferente, tá? Todo mundo conhece essa bobagem e tal, mas nós queríamos entender como é que sobreviveu. Por exemplo, nos Estados Unidos, exceto na região de Nova Orleans, que era um território francês antes de ser comprado pelos norte-americanos, você tem um pouco disso. Mas entre o negro e o norte-americano, particularmente do sul dos Estados Unidos, você não tem isso. Você tem um fervor religioso muito colado à experiência cristã, muito colado, muito colado. E nós queríamos entender como é que no Brasil nós conseguimos preservar esse troço. Era essa a ideia da pesquisa. E resolvemos fazer um debate que foi muito interessante, muito legal. Eu estou ligado à tradição há muitos anos. Né? Eu sou um troço que chama Oloye, então estou ligado a esse troço há muitos anos. Mas era muito legal fazer o debate que a gente está se propondo a fazer. Né? Qual a diferença que há entre as tradições africanas e o conceito de religião? Nós queremos fazer esse debate. Nossa ideia foi denunciar que as tradições africanas elas não são propriamente religião no conceito
no conceito que se disseminou pelo Ocidente. A tradição latina de religião tem duas concepções possíveis, né? Religare, de se religar com o sagrado, ou de releitura, né? E as duas são estranhas às tradições africanas. Essas tradições se organizaram a partir, as tradições cristãs se organizaram a partir de um texto sagrado e criaram eminência e transcendência de religar-se com o sagrado. Não há na experiência africana nenhum momento de ruptura com o sagrado. O africano concebe a sua sacralidade como parte da sua ação no mundo, do seu desabrochar no mundo. E foi legal isso. Nós queríamos entender as experiências africanas como tradição, osso do mesmo osso, né, que se passa a partir do contato da boca com o ouvido, né? No candomblé a gente faz assim, sempre fiz isso no candomblé, faço na capoeira há muitos anos, né? E faço na escola de samba, na Grêmio Recreativo e Cultural Pós-Doutorado do Samba Vai Vai, que é uma escola de samba de São Paulo, também uma confluência do Rio Saracura Pequeno, Saracura Grande, que também era um quilombo. Então, faço isso. Então, é uma tradição legal, e foi legal observar esse fenômeno, para o trabalho que nós estamos fazendo. Aí chegamos ao aspecto que nos interessava, tentar entender o universo negro a partir da perspectiva que o próprio negro apresentava, da sua própria experiência. E, a partir daí, fizemos o estudo que nós fizemos, vou falar rapidamente sobre eles. Antes de entrar nisso, que conceito que nós decidimos brincar para poder compreender essa dimensão? Na época, eu trabalhei de 95 a 2005 com um pesquisador chamado Ricardo Franklin Ferreira, atualmente professor da Universidade Federal do Maranhão, e a gente decidiu pensar categorias que nos permitissem observar a ação política do negro ao longo da sua história no Brasil. E trabalhamos com 4 conceitos. Vocês sabem, conceito é complicado, conceito. Os conceitos não são estanques, são conceitos articulados, dinâmicos, mas era necessário a gente desenhar alguns conceitos. E pensamos 4 conceitos. São novos também, eles estão baseados no conceito de tese, antítese e síntese. Não tem nada de novidade. Mas o que nós queremos trabalhar com a ideia? Que existiam 4 movimentos na história do negro que permitiam-nos sacar a construção da sua identidade. Primeiro estágio, a gente chamou de estágio da submissão. É a submissão do negro em relação à estrutura social e o contexto na qual ele vive. Uma coisa até interessante, a dificuldade que a gente tem, às vezes, discutir a questão das cotas, porque ainda há uma certa, na nossa cabeça, né, uma certa submissão a isso. Nunca se discutiu que a sociedade brasileira foi de cotas para os brancos, né? Na economia, no trabalho e tal, e nunca se discutiu isso. E isso nos interessava. Que tipo de submissão existia na construção dessa trajetória do negro na sociedade brasileira? Então, o primeiro estágio. Segundo estágio, o estágio do impacto. É quando o negro se dá conta do enfrentamento político que ele tem na sociedade. O terceiro estágio é o da militância política. E o quarto estágio, o estágio da articulação ou de articulação. Então, nós trabalhamos com essas 4 categorias e rapidamente vou falar sobre elas, né? Quero insistir, são conceitos que a gente construiu naquele momento, no NEIMB, para tentar compreender uma realidade política social e, a partir dela, fazer uma reflexão sobre a situação do negro. Nós optamos em trabalhar no estágio da submissão, num período que vai de 1808 a 1888, um período aí de 80 anos. É importante salientar que o grupo era um grupo transdisciplinar, tinham jornalistas, antropólogos, geógrafos, historiadores, matemáticos, tecnólogos, engenheiros, era um grupo transcultural que a gente estava fazendo esse debate. E nos interessou pegar alguns momentos importantes dessa trajetória, em especial de 1850 a 1870, que tem uma característica importante, é quando se constrói os fundamentos do Estado brasileiro. Um sociólogo chamado Clóvis Moura discute muito isso. Nós não entendemos o Estado brasileiro se a gente não entender o DNA constituído nesse período. Que modelo de Estado se pretendeu implementar no Brasil?
E nós pegamos o ano de 1850 por 3 razões simples. Primeiro, que é o período que se adota a Lei da Terra, e ela tem um papel importantíssimo da distribuição do poder político no Brasil naquele período. A lei, ela, a partir daquele momento, dizia que, para você ter acesso à terra, você tinha que ter posse, comprar, poupança individual ou familiar para poder ter isso. Isso criou uma situação que a gente olha pelo interior do país e vê esses acampamentos de lonas pretas que ainda faz parte dessa experiência, dessa política da terra. Ela criou uma cultura patrimonialista, né? Estava conversando agora com a Bernadette, mesmo nos espaços mais democratizados, como nas universidades públicas, você tem a reprodução da prática patrimonialista, de você discutir questões de interesse público em espaços privados, né? Então, é mais do que uma ação política de distribuição do poder político. Foi a construção de uma narrativa política que se materializou na sociedade brasileira, né, na nossa opinião. Segunda questão foi a decisão adotada naquele momento de desmontar de forma processual o Estatuto da Escravidão. É uma decisão que se toma em função de vários aspectos. Até 1850, as lutas políticas davam-se nos quilombos. A partir de 1850, ela vai ser discutida no Congresso, a partir de pessoas que não participavam desse processo de enfrentamento na rua. Qual a consequência disso? Foram 3 momentos em que constituiu-se a base da segregação nesse país. A lei do sexagenário, que vocês conhecem tão bem quanto eu, estudaram tão bem quanto eu, a lei do ventre livre e depois a lei da abolição, que tem 2 parágrafos. Tal. Então, não há experiência no mundo igual a essa. Mesmo nos Estados Unidos, que teve um enfrentamento com a escravidão muito dura, mesmo nos Estados Unidos pensou-se uma política de compensação. No Brasil não se deu isso, né? E não se deu em função de um projeto pensado para o Estado brasileiro. A Lilia Schwartz discute isso muito legal no trabalho que ela faz sobre o pensamento conservador no Brasil. E o terceiro aspecto que nos interessava era a política de desenvolvimento adotada pelo Brasil naquele momento. A gente se debruçou sobre o comércio internacional do Brasil de 1850 até 1912, que era privilegiando a Inglaterra, então tinham peças de importação legal, casacos de pele, esqui, que foram empurrando, tal, e o Brasil comprava, tal como ao longo da história fez isso. Tal. Então, na nossa opinião, eram essas 3 questões que criaram o Estado que a gente tem hoje. Um Estado patrimonialista, um Estado violento no sentido da negação e da segregação radical, depois a gente fala rapidamente sobre isso, e o Estado que reproduz uma política de hostilidade ao não branco. Se vocês tiveram a oportunidade de ver o mapa da violência de 2012, 2013, 2014, recente, é gritante isso. É gritante isso. E é gritante a incapacidade de indignação da sociedade brasileira. É gritante. No ano passado foram 56 mil homicídios. Desses 56 mil homicídios, 77% de jovens negros, com tiros na cabeça e no tórax, caracterizando a execução, e a universidade não pensa sobre isso. Não pensa. Eu estive no encontro agora na Universidade de Complutense, onde formou uma rede chamada Rede Sul, de pesquisadores que estão discutindo o que nós chamamos de genocídio da população negra. Ninguém se conforma com isso. E me impressiona a ausência de diálogo na universidade brasileira, particularmente nas públicas. Então, isso caracteriza o que nós estamos chamando desse período da submissão. E é um período interessante, mais tarde o Darcy Ribeiro vai falar sobre isso, que é um período crucial da sobrevivência da população negra no Brasil. É crucial por várias razões. Aí nós pegamos depois, o período seguinte, o período do impacto. A população que sai da escravidão negra e acredita na possibilidade de ingresso na sociedade brasileira. Aí pegamos de 1888 a 1930, por várias razões. Os dados mostram que, de 1870 a 1930, ingressaram no Brasil 3 milhões de europeus. E há um dado interessante aí, que parece importante para entender essa mecânica da segregação.
Para entendê-la, nós fizemos um estudo em 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, para ver como é que se deu esse processo de segregação brutal dessa população. Então, foi legal entender como é que essa dinâmica foi constituída e como ela vai se perpetuando no dia a dia. Aí nós pegamos um documento interessantíssimo para estudar, foi um documento apresentado no Congresso Mundial das Raças, apresentado por um cara chamado João Batista de Lacerda, que apresentou um projeto estratégico para a fundação do Estado brasileiro. Segundo Lacerda, no prazo de 100 anos, era possível, no Brasil, não ter mais resquício da presença e da cultura negra e indígena. Era um projeto apresentado, segundo ele, com o apoio do Roquete Pinto, que era seu assistente, era um recém-antropólogo formado, assistente de João Batista de Lacerda. A ideia era pensar mecanismos que levassem o Brasil, num curto espaço de tempo, 100 anos, alguns achavam até que era um pensamento extremamente pessimista, que era possível fazer isso num espaço de tempo mais curto, mas pensou-se essa ideia, essa possibilidade, esse mecanismo. E se constituíram 2 estruturas interessantes para sacar isso. A primeira é a segregação. É legal estudar o período de reurbanização do Rio de Janeiro, de 1902 a 1920, como é que se constitui o aterro do Flamengo, o aterro do Botafogo, como é que se faz com que a população suba o morro. Inclusive, favela, vocês sabem disso, mas é sempre legal lembrar, toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de lembrar. Está no livro do Euclides da Cunha, a favela é uma expressão de uma planta que nasce nas encostas de morro, né, na região de Canudos, e parte daquela população era remanescente de Canudos. Então, por isso, favela, e esse nome se perpetuou aí pelo Brasil afora. Mas esse mecanismo de segregação, como ele foi constituído, e o mecanismo de repressão. Quando você pega o histórico, por exemplo, da Polícia Militar, no Brasil, ela tem picos de violência nos anos 10, nos anos 20, durante a ditadura e agora nos enfrentamentos que a gente tem visto nas áreas mais pobres do Brasil. Há uma característica legal do estudo que nós estamos fazendo de leitura comparativa entre a Polícia do Brasil e dos Estados Unidos. O que elas têm em comum, né, diferente de outras polícias pelo mundo afora. Quem está fazendo esse estudo é o Núcleo de Estudo de Violência da USP e o Laboratório de Observação da Política da Polícia do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O que a gente tem observado? A Polícia do Brasil ela é uma polícia feita pelo enfrentamento. O caráter militar ela é de um enfrentamento. Não é uma política de negociação. Não é uma política que saiba negociar. É uma política de enfrentamento. E todo o seu equipamento tem sentido. A polícia norte-americana, depois de 11 de setembro, passou a ter a mesma característica da polícia brasileira, por os acontecimentos que a gente viu em Ferguson. Diferente das políticas de Londres, da Inglaterra, diferente da polícia da França, diferente da polícia do Canadá, diferente da polícia do Japão, né, que ao longo do ano não matou nenhuma pessoa, em Londres matou uma pessoa, e no Brasil já chegou a 1.300 pessoas. Então, é um fundamento do Estado legal que a gente queria estudar, baseado nesse período do impacto. É quando o negro entra no contato direto com esses problemas do racismo e enfrenta essa atividade no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aí depois nós pegamos o período da militância, que vai, na nossa opinião, de 1950 a 1988, com a Constituição, passando em 78 pela fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. O que tem nesse período de legal? O Brasil foi escolhido pela Unesco naquele momento para fazer um debate. Como é que no Brasil não há os confrontos raciais que a gente vê pelo mundo afora? Por toda a África, particularmente pela África do Sul, e nos Estados Unidos, particularmente no sul dos Estados Unidos. E destacaram uma missão da Unesco para poder fazer esse estudo. Um cara chamado Roger Bastide veio ao Brasil para estudar as relações raciais na cidade de São Paulo. É nessa política que ele forma um cara chamado Florestan Fernandes e depois outros pensadores importantes sobre a questão racial no Brasil. E ali ele apresenta aquilo que já era denunciado pela população negra, né, do mascaramento desse enfrentamento no dia a dia, às vezes dentro da casa, às vezes na rua, às vezes na periferia, assim sucessivamente. 2 grandes pensadores negros se apropriaram dessa reflexão e criaram 2 espaços importantes para o debate político
que deu início à militância, a militância mais organizada. Não que não existisse antes, mas deu início a uma militância organizada. Um cara foi o Abdias Nascimento, que organiza uma coisa chamada Teatro Experimental do Negro, cujo objetivo era desmontar as narrativas teatrais constituídas pelo teatro clássico e recompô-la a partir de uma perspectiva negra. Experiências muito legais foram feitas. A Ruth de Souza fez parte dessa experiência e tem uma história belíssima para falar sobre isso. Tal. O outro cara que trabalhou com um tema interessante foi um cara chamado Solano Trindade, que a minha escola de samba cantou em 1974, o Rei de Solano, Vento Forte Africano, que foi do caramba. Foi o último desfile na Avenida São João, foi do caramba. Eu tenho o prazer de fazer parte da relação de amizade dos Trindades. E tal. Qual a sacada do Solano? Além de discutir a questão racial, ele incorporou a questão de classe. Solano falou uma coisa que eu acho muito legal, e eu tenho repetido sempre. Né? Nem todo preto é meu irmão, como nem todo branco é meu inimigo. São meus irmãos aqueles que lutam contra a exploração do capital e da violência racial. Eu adoro isso, acho legal, e tenho estudado bastante ele por conta disso. Um baita poeta, o Secos e Molhados musicou um poema dele, Trem Surge na Leopoldina, parece que tem gente com fome, um baita poeta e tal. E abriu espaço para um debate interessante da militância negra, que foi acumulando ações políticas importantes. Em 1978, surge o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Por que isso? E é importante sacar por quê. Havia já acumulado uma série de lutas políticas na África do Sul. Em 76, há o massacre de Soweto, que repercute internacionalmente. Eu era garoto na época, não tão garoto, mas lembro da repercussão internacional que teve. Em 75, terminam as lutas políticas contra a colonização na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Serra Leoa, encerram as lutas políticas, e isso cria um caldo de cultura importante para o movimento negro. Nos Estados Unidos, se reacende a luta política dos Black Panthers, por várias razões. Há um trabalho do Noam Chomsky, que sugiro para os meninos e meninas negras, e as pessoas interessadas na luta contra o racismo, sugiro que leiam esse material. Ele mostra como é que o FBI desmonta os Black Panthers. Né? O grupo em Chicago, por exemplo, cada um dos meninos de 18, 19 anos tinha mais de 20 balas no corpo. Então, como é que se desmonta a ação política dos Black Panthers? Nós fizemos parte, acho que você lembra, de uma campanha internacional para soltar o Múmia, né, que é um militante dos Black Panthers que ainda está preso, e nós fizemos parte dessa campanha. Tal. Então, o que eu achei legal naquele momento do surgimento do movimento negro era a constituição de uma pauta política de enfrentamento da militância. E é lá que nasce o debate sobre a questão das políticas públicas, e é lá que nasce várias das ações políticas que o movimento negro vai fazer a partir daquele momento. Aí nós entramos no que nós estamos chamando da fase da articulação. A fase da articulação ela vai a partir de 1988 com a Assembleia Nacional Constituinte. Tudo aquilo que havia sido acumulado ao longo dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80, que se sistematizou numa política, foi consagrado na Assembleia Nacional Constituinte, no artigo 5º, no 42º inciso, que diz que racismo é crime inafiançável e, portanto, passível de punição. Né? Entretanto, um aspecto importante que se criou nesse período da militância foi a distinção conceitual de algumas questões que as pessoas tomam como sendo comum, e não são. A diferenciação entre preconceito racial, de discriminação racial, de racismo. O movimento negro, sofisticadamente no Brasil, distinguiu esses conceitos e tem ajudado na elaboração de política. Preconceito social, preconceito racial, é a ideia subjetiva de uma menor-valia da população negra que se materializa em relações sociais e que implica a segregação. Mas é possível você superá-la. Foi por isso que o movimento negro aprovou, ajudou a aprovar a Lei 10.639, que, na verdade, é a lei que mudou a LDB, 93, 94, 96, que obriga o estudo da história dos africanos e da África no currículo
básico e fundamental. Qual é a ideia e estratégia do movimento negro nesse momento? É mostrar que é possível você, na escola, fazer o debate político que desmonte a ideia pré-concebida do negro, né, como preguiçoso, vagabundo, pouco voltado para a reflexão teórica conceitual da matemática, engenheiro não pode ser negro, e assim sucessivamente. Então, é uma ação de combate ao preconceito. Depois, avançamos na elaboração da discussão sobre discriminação, a ação discricionária. Tem um trabalho também muito legal, vocês aí de geografia conhecem provavelmente melhor do que eu, do Milton Santos. Aqui eu vi, ele tem um livrinho ali, o último livrinho dele, por uma outra globalização, que ele fala sobre a formação dos espaços luminosos, espaços opacos e tal. Então, nossa ideia era entender o seguinte, e isso é um dado legal, que as nossas pesquisas mostraram e foram corroboradas agora pelo IPEA. Né? A criança que nasce no espaço não iluminado, ela cria um distanciamento de formação brutal em relação à criança que nasce no espaço iluminado. Brutal, que não tem como superar, né? O contato com os aparelhos sociais, a escola de melhor qualidade, um posto de saúde, né? Não tem como você superar isso ao longo da história. Então, a nossa ideia era ver como é que nós poderíamos pensar política para criar mecanismos de que pudesse superar a segregação conceitual, física, no trabalho e tal. Por isso surgiram as cotas. É uma reivindicação do movimento negro de 1978, quando fizemos a organização do Movimento Negro Unificado, mas já era discutido na primeira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi realizada em 72, já apresentava isso como política concreta de superação da segregação. Então, a política de cotas, que no início não era, inclusive, nossa ideia. Nós nunca reivindicamos a política de cotas. Nós sempre reivindicamos a política de equidade e superação da desigualdade. No Brasil, em função de um determinado contexto, vigorou a política de cotas. Né? E eu não vejo problema nenhum nisso, eu defendo as cotas. Porque a ideia das cotas, com ou não a constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, a ideia das cotas era superar a segregação física, conceitual e espacial do negro. Na universidade, não sei se vocês sabem, tem um movimento muito legal, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros. Alguns, inclusive, foram meus calouros na universidade. O professor Dagoberto, que é um dos principais pensadores sobre a questão do negro nessa universidade, que foi meu calouro na PUC nos anos 80. Né? É um grupo de jovens negros, meninos e meninas, que se propuseram a se dedicar à reflexão sobre a questão racial. Quem tiver oportunidade, sugiro que dê uma lida no material, está à disposição no site, reinventou o debate sobre a questão do negro. As pesquisas mostram que deixamos de nos ver como objetos de estudo, mas como sujeitos de construção de pensamento científico. Então, acho que vale a pena dar uma olhada no material. Então, a ideia das cotas era para superar a segregação. Superar a segregação. Já o racismo é outro papo. O racismo é outro papo. O racismo não é no blog xingar Thaís, não é isso. Para nós, hoje, o racismo são os dados macroambientais que indicam a morbidade do negro. Ponto. Independente das subjetividades pessoais. Esse papo de eu tenho um amigo branco, tenho um amigo negro, namoro uma branca, isso é bobagem, né, na nossa opinião. A questão concreta é que o racismo ele implica um aumento da morbidade da população negra. O Estado constituiu um mecanismo que, independente da subjetividade das pessoas, provoca o massacre da população. Provoca o massacre da população. Não especificamente só da população negra, vocês viram agora, essa é uma pesquisa que mostra que a cada 17 horas morre uma mulher no Brasil, mas os dados mostram que morre mais mulher negra. Os dados mostram. Né? Vocês viram agora que isso é um dado que muito me interessa, porque nós temos um grupo de pesquisa que tem feito essa discussão, que mostra que a ação contra a população homoafetiva implica na morte de uma pessoa por dia. Os dados mostram. Normalmente são grupos homoafetivos negros. O Grupo Gay da Bahia tem uma pesquisa muito legal mostrando esses dados. E na questão da mulher,
né? A mulher negra que morre na violência social, morre também na violência obstetra. Uma das nossas pesquisadoras fez um trabalho interessantíssimo, mostrando a quantidade de mulheres que morrem no dia a dia, no SUS, na porta do hospital, por mau atendimento obstetra, né? Porque não fez um tratamento básico, um procedimento rudimentar do ponto de vista da tecnologia médica. Algumas das meninas e meninos do nosso projeto fez esse estudo na Faculdade de Saúde Pública da USP, com resultados muito interessantes sobre a violência obstetra. Então, para nós, o racismo é isso, e essa que é a sacada, né? Esse é o embate intelectual que nos interessa fazer, né? Compreender como é que a sociedade brasileira desenvolveu um mecanismo de genocídio sistemático da população não branca, sem que haja nenhum tipo de reação por parte da sociedade, né? Sem que não haja nenhum tipo de reação intelectual por parte da academia, né? Sem que não haja indignação entre os pensadores que refletem sobre a realidade brasileira, que pensam sobre a realidade brasileira, né? Então, esse é o desafio que nós estamos fazendo nesse nosso trabalho, né? Obviamente, e essa é uma discussão que eu quero antecipar, que tem me preocupado bastante, foi o fato de parte da militância negra ter se acostumado a essa ação da articulação, né? Confundiu política de governo com política de Estado, né? Nós temos, nos nossos estudos, é óbvio, né? Eu sempre gosto de falar que a gente está fundamentado num estudo longo que a gente tem feito, que o Estado brasileiro ele não permite políticas de igualdade. O modelo de organização desse Estado não permite isso. Nós começamos um estudo lá agora em Bauru, muito legal, que nós estamos fazendo um mapeamento dos arranjos produtivos locais da população negra. Por isso, essa aproximação com o hip-hop. Uma coisa que me chamou a atenção, a distribuição da riqueza em Bauru, dos bens materiais, elas foram se constituindo em condomínios, uma cidade condomizada, né? O interior de São Paulo, de certa forma, é assim. Então, o cara tem um condomínio dentro de uma bica de água, né? A cidade morrendo de sede e o condomínio cercou ali, fez um lago artificial. Então, são coisas interessantes que nós estamos discutindo. Então, não é possível pensar políticas de equidade dentro de uma sociedade que tem mecanismos próprios de execução da população do diferente, né? Não é possível pensar isso dentro da estrutura política social brasileira. Nossa ideia é que o nosso grupo de pesquisa possa discutir isso. Nós gostaríamos muito, e é um chamamento que a gente faz a quem tiver interesse, é que o Núcleo Negro Unesp para Pesquisa e Extensão possa se debruçar sobre esses temas. Não é um grupo especificamente de negros, mas é um grupo que se propõe a discutir a questão racial. É um grupo que se propõe a fazer a reflexão sobre a anatomia do Estado brasileiro, e é um grupo que está muito vinculado hoje a uma campanha internacional que nós temos desenvolvido, é a campanha contra o genocídio da população negra. É uma campanha que está sendo desenvolvida em vários países e nós fazemos parte dessa ação política. Então, fica para vocês o apelo de quem tiver interesse de fazer parte do nosso grupo. Recebemos agora um número grande de projetos. Então, tem projetos sobre a questão da educação. Minha companheira é especialista nesse tema, com interface com tecnologia, e tem um grupo bastante consolidado. Temos um grupo sobre capoeira, candomblé, hip-hop, cidadania, diversidade. Muito diverso o nosso trabalho. Estamos dialogando com a Pró-Reitoria de Extensão, estamos dialogando com a Pró-Reitoria de Graduação. Acho que vocês viram uma coisa interessante, que vale a pena um rápido registro. O ano passado terminou uma comissão parlamentar de inquérito que averiguou a violência nos trotes nas universidades públicas, estaduais e federais de São Paulo. É vergonhoso nas universidades públicas você ter esse comportamento, né? As principais vítimas são os negros, as mulheres, com um estupro coletivo, e os grupos homoafetivos, um registro assim, de pessoa que lambeu a privada, né, num ato e tal. Nossa ideia é tornar esse documento público nessa universidade para a gente poder discutir
Que universidade é essa? Né? Universidade pública, bancada com dinheiro público, e que tem reproduzido no seu espaço manifestações de intolerância inadmissível em qualquer espaço público, particularmente numa universidade. A nossa ideia é que a gente possa tratar questões concretas como essa. Né? Então, valia a pena também a gente fazer esse debate, essa discussão. Nós pretendemos, em junho, fazer um novo encontro nacional para discutir esses dados, estadual para discutir esses dados. Por último, nós temos também a ambição de retomar nossa revista, chamada Etnos Brasil. É uma revista que, desde 2003, produz artigos científicos sobre a questão racial. Ficou parada em dois anos, que para nós foi um prejuízo muito grande. Foram justamente nesses 2 anos que ocorreram coisas importantes na universidade. A universidade adotou a política de cotas, sem que houvesse uma discussão mais profunda na universidade. Admito, na minha perspectiva, a universidade não entende o que é isso. Né? Eu estou convencido, né, que as pessoas não se dão conta do que ter uma política de ingresso, uma política de cotas. As consequências disso, daqui a alguns anos, serão fantásticas. Né? Daqui a alguns anos, as pessoas vão querer discutir, por exemplo, a bibliografia que o professor apresenta na sua sala, né? Que só tem homens brancos ocidentais. Então, as pessoas vão querer discutir isso. Né? Foi assim no mundo afora. A literatura internacional mostra isso. Né? Foi assim em todas as principais universidades. Né? Então, mudanças profundas ocorreram na nossa universidade sem que a gente tenha feito um debate mais aprofundado sobre a questão das cotas. O impacto na pesquisa, no ensino, na extensão e na permanência. Então, nós queremos fazer esse debate com vocês. Né? Foi um momento em que o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela constitucionalidade das cotas, e foi importante. E é um momento em que se retoma uma campanha mundial contra o racismo. Vocês têm assistido aí pelo mundo afora a emergência de ações políticas de intolerância, não é questão específica do Brasil. Nunca foi tão difícil fazer o debate antirracista no mundo como agora. É o pior momento que a gente vive desde os anos 50, né, com retomada de partidos neonazistas, abertamente neonazistas, na França, a Frente Nacional, na Alemanha ressurge o Partido Nacional, na última eleição na Grã-Bretanha teve um partido fascista, na eleição da Grécia teve um partido fascista, e provavelmente teremos um partido nazi-fascista no Brasil, se depender da opinião do Bolsonaro, que disse que vai ser o candidato da extrema-direita na próxima eleição. Então, criou-se uma situação, um ambiente muito negativo para o debate sobre a questão da diversidade e sobre a questão negra também. E, nesse contexto, surgiu uma campanha internacional contra o racismo, que é a década do afrodescendente de 2015 até 2014. Nossa ideia é que o NUP desenvolva um projeto de curto, médio e longo prazo nessa universidade para que a gente possa fazer o debate sobre a necessidade da educação da diversidade. Nós fazemos parte de um grupo da Pró-Reitoria de Graduação que tem feito essa discussão. Nós nos reunimos uma vez por mês para pensar mecanismos, como, por exemplo, a política de cotas, o impacto dessa política na universidade, e quais são os mecanismos que a gente deve adotar a partir daí. Temos feito reuniões mensais no NUP para fazer a discussão sobre a reflexão teórica conceitual sobre o impacto disso na universidade, e agora vamos fazer essa discussão com a Pró-Reitoria de Pesquisa para discutir linhas de pesquisas, financiamento sobre a questão étnica racial. Então, é uma questão que chegou para valer e a gente pretende criar condições para fazer esse debate. Então, fica um chamamento nesse bate-papo nosso, nessa roda de conversa, para quem tiver interesse em pensar essa radicalidade conosco, nós estamos à disposição. Só queria encerrar dizendo 4 coisas rápidas. A primeira é que a trajetória da luta política do negro criou o que eu gosto de chamar da cultura da biriba, né? Que é a verga do birimbau, né? Que não verga e não quebra. É uma cultura de resistência muito legal. E ela implica algumas questões, e 4 que eu acho legais, assim, para a gente encerrar. Ela implica a mobilidade de um troço chamado IUA, né? Está muito ligado à questão do caráter. Né? Eu acho legal poder fazer isso na universidade pública, assim, de você fazer a discussão aberta,
democrática, nem sempre democrática, mas aberta. Né? A gente estava falando aqui, pensando como é que a gente reage, né? Como é que meu pai me ensinou a reagir? Era legal isso. Se você passar por um momento de racismo, primeiro xinga. Se não puder xingar, corre, que correr também é jogo de capoeira. Se o cara vier atrás, aí já é uma de safatez, para e dá uma paulada na cabeça dele. Eu fiz essa experiência tal, e foi muito legal, gostei muito disso. Né? Depois que eu virei capoeira, não precisei mais usar. Não pode, neném. É que o tio é capoeira. Não pode. E é o que eu ensino para minha filha. Né? Eu tenho uma menina de 17 anos, tem um black bonito, como algumas das meninas que eu estou vendo aí e tal. E é uma belíssima capoeira. É que eu ensino para ela. Então, caráter, né, que eu acho legal. Uma coisa chamada ABA, que é a retidão na atividade. Né? Eu acho que é legal, a gente estava entrando ali, eu ouvi um aluno falar, pô, que mico ficar ouvindo esse som, não sei o quê. Mas a gente tem que ter presença. Né? É muito ruim ouvir isso na universidade pública. É muito ruim. Bancar uma universidade pública é um custo brutal, cara. Brutal. Né? E para a sociedade que a recebe. A cidade que recebe essa universidade, ela paga um custo brutal. Né? Pô, não quer vir discutir, vai embora. Vai embora. Né? Mas tem que ter retidão no debate. Retidão no debate. Né? Disposição no debate. Né? E é uma coisa que a gente quer fazer no NUP. Né? Não quer papinho de quebrada, tal. Nós queremos fazer a Universidade da Quebrada, desculpa, que é uma coisa que eu morro de inveja de uma amiga minha na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, montou um projeto fantástico chamado Universidade das Quebradas. Né? A gente não consegue fazer isso, que é muito grande, a Unesp, são 24 campos, 23 cidades, a gente consegue fazer isso, uma experiência muito legal, também está à disposição material desse pessoal na universidade, na internet. Então, integridade no debate. E uma coisa que eu acho legal é que é a questão do axé. Né? Eu sempre gostei disso. A população negra não tem essa ideia pelo menos eu gosto de pensar isso, né? Da delegação cosmológica. Não fiz porque Deus não quis. Não tem esse papo. Né? Tem que ir fazer. Tem que ir fazer. Né? O enfrentamento com isso implica ir fazer. Né? É o que nós estamos dispostos a fazer. Né? Ir fazer. Então, não sei se vocês têm um coletivo de alunos negros aqui. No departamento que eu trabalho, nós temos 3 coletivos muito ativos. Tem o coletivo Abre Alas, em que as meninas têm denunciado a violência, e muito legal, em sala de aula, a violência da linguagem e tal. Temos um coletivo Prisma, homoafetivo, extremamente ativo, e temos o coletivo negro chamado Quimpas, que é um coletivo extraordinário, vocês devem ter acompanhado. Nós tivemos enfrentamentos racistas na universidade, foi muito legal, esses coletivos tiveram um papel interessante. Então, me coloco à disposição para a gente voltar e fazer o debate, se vocês tiverem interesse, porque, como capoeira, tocou o berimbau, chamou, entro na roda para jogar. Então, vai ser um prazer voltar em outros momentos para a gente poder conversar e discutir de forma aberta, franca, democrática, e só assim que a gente consegue mudar alguma coisa nesse país. É isso aí.